Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns problemas com heredogramas. Heredogramas, para quem não lembra, é esse recurso gráfico que está aqui do lado que a gente utiliza para nos auxiliar na resolução justamente de problemas com relação à herança de caracteres genéticos, tá? Tem um outro vídeo em que eu já explico todas as simbologias, o significado de todos os símbolos dos heredogramas. É um vídeo que já foi postado nesse canal. Quem tem dúvidas, reassistam esse vídeo. Aqui, conforme a gente for resolvendo, eu vou lembrar de algumas coisas. Então, a gente tem a seguinte pergunta aqui, ó. No heredograma abaixo, o fenótipo em estudo é causado por um alelo dominante ou recessivo? Bom, o heredograma é esse aqui. E o que a gente vê nele? Quadradinho significa macho, seja de que espécie for. Bola é a fêmea, tá? Qual que é o fenótipo em estudo? É o que está marcado com uma cor de destaque, no nosso caso aqui, o laranja desse quadrado aqui, tá? Pode ser preto, pode ser outras cores, diferente do branco, que são os indivíduos considerados que não carregam o fenótipo, tá? E esse fenótipo laranja é o que, afinal? Tanto faz para a gente, pode ser uma doença genética, pode ser uma característica de cor de olho, de pele, de tipo de cabelo, de presença ou não de manchas no corpo, pode ser animal, né, além de ser humano. Então, qualquer fenótipo não importa para a gente abstrai o que for e a gente vai usar o heredograma simplesmente para estudar o tipo de herança, tá? Então a pergunta é causado por um alelo dominante ou recessivo? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o que acontece quando o fenótipo é causado por um alelo dominante e o que acontece quando ele é causado por um alelo recessivo? Bom, o alelo dominante significa que o fenótipo aparece. Para aparecer, basta ter a presença de uma cópia do alelo dominante. Pode ter, então, um homozigoto, azão, por exemplo, ou pode ser um heterozigoto, tanto faz, o fenótipo vai aparecer. Já quando o fenótipo é determinado por um alelo recessivo, é preciso que ele seja um homozigoto recessivo para manifestar esse fenótipo, tá? Bom, quando a gente olha o heredograma, a gente está sempre considerando que não está ocorrendo mutação, ou seja, não estão sendo formados novos alelos, tá? Então, todo alelo que o indivíduo possui, ele herdou dos seus pais. Bom, então nesse caso aqui, esse rapazinho aqui laranja, ele tem o fenótipo em estudo. Esse fenótipo é dominante ou recessivo? Vamos pensar, se for dominante, significa que ele pode ser tanto um homozigoto dominante quanto um heterozigoto, que ele vai ter ali o fenótipo. Mas se é dominante, ele tem pelo menos um alelo dominante para causar o fenótipo. E aí precisa ter herdado esse alelo ou do pai, que está aqui, ou da mãe, essa outra aqui, ó. Bom, se ele herdou do pai ou da mãe, então ou o pai ou a mãe, pelo menos um dos dois tem pelo menos um alelo dominante relacionado ao fenótipo. Mas se um deles tiver um alelo dominante relacionado ao fenótipo, ele também vai ter que apresentar o fenótipo, já que esse alelo é dominante. O que não é o caso que nós estamos vendo aqui do lado. Nem o pai nem a mãe apresentam esse fenótipo. Então, significa que nenhum dos dois tem um alelo dominante ligado a esse fenótipo e, portanto, não poderia ter passado a nenhum dos filhos, nem a esse cara aqui. Então, a gente, com esse raciocínio simples, descarta a possibilidade de que o fenótipo seja causado por um alelo dominante. Ele só pode ter sido, então, causado por um alelo recessivo. Mas vamos confirmar isso? Se é causado por um alelo recessivo, esse fenótipo só vai aparecer num homozigoto recessivo, o que teria que ser o caso
desse sujeito laranja aqui. Vamos chamar esse alelo recessivo de A2, tá? Então esse aqui é um homozigoto A2A2, tá? Significa que ele tem que ser recebido um A2 de um dos pais, o outro A2 do outro dos pais, né? Um do pai e um da mãe, né? Através ali do espermatozoide e do óvulo que o formou. Então, tanto esse cara aqui, pai, quanto essa moça aqui, mãe, tem o alelo A2. Mas nenhum deles manifesta o fenótipo. Então significa que eles não são homozigotos para esse alelo recessivo. Então a única opção que tem é eles serem heterozigotos com alelo A1, A2. Então o genótipo do pai é A1A2, heterozigoto. O genótipo da mãe é A1A2 também, heterozigoto. E esse filho aqui teve aí a sorte ou o azar, a gente não sabe, porque a gente não definiu o que é esse fenótipo, mas ele saiu aí herdando os alelos recessivos A2, tanto do pai quanto da mãe. Então, basta esse raciocínio para a gente determinar que a herança aqui no caso é causada por um alelo recessivo, que a gente chamou de A2, tá? Bom, vamos ver um outro exercício agora. Tem esse heredograma aqui e a gente pergunta, no heredograma abaixo, qual a probabilidade do filho beta, esse sujeito aqui, apresentar o fenótipo em estudo? Essa é uma pergunta. Outra pergunta é essa que já apareceu aqui embaixo. Qual a probabilidade desse filho beta ser portador do alelo que causa o fenótipo em estudo sem apresentar o fenótipo? São duas perguntas diferentes. Nós vamos responder uma de cada vez. Então vamos ver a primeira. Qual a probabilidade de beta apresentar o fenótipo em estudo? Bom, vamos definir então os alelos que a gente vai trabalhar aqui como A1 dominante e A2 recessivo ligado à característica. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui é essencialmente o mesmo heredograma que a gente viu antes e a gente já tinha determinado que a característica era causada por um alelo recessivo. Muito bem. E a gente já tinha determinado esse genótipo aqui, para esse filho, para os pais. O que a gente está perguntando é qual a probabilidade do filho beta, esse irmão desse cara aqui, apresentar o fenótipo em estudo. Bom, partindo do que a gente já sabe anteriormente, para beta apresentar o fenótipo em estudo, ele tem que ser também um homozigoto recessivo A2. O que nos cabe é só calcular a probabilidade disso acontecer a ele. Nós temos também o genótipo já do pai e da mãe estabelecidos, basta a gente construir ali o nosso clássico quadrado de Punnett, distribuindo os possíveis alelos de cada gameta, tanto para o pai quanto para a mãe. Um dos gametas vai ser A1, o outro vai ser A2, e a gente faz as combinações para determinar ali os possíveis genótipos dos filhos, tá? E a gente sabe que desses possíveis genótipos, só esse aqui, A2A2, vai apresentar o fenótipo, né? Dos possíveis genótipos, só A2A2 vai estar relacionado ao fenótipo em estudo. Muito bem. Então a gente tem uma situação em que o nosso universo amostral, o tamanho do nosso universo amostral é 4. São essas 4 possibilidades. E dessas 4 possibilidades, só uma, que é essa aqui, atende ao evento que a gente estava estudando, que é qual evento? Apresentar o fenótipo, tá? Ligado ao alelo A2. Então, é a possibilidade 1 em 4, né? E é simples, muito simples de calcular a probabilidade. Então, 1 dividido por 4, 0,25 ou 25% a probabilidade de beta apresentar o fenótipo em estudo. Agora, a nossa próxima pergunta é qual a probabilidade de beta ser portador do alelo que causa o fenótipo em estudo, porém sem apresentar esse fenótipo. Em outras palavras, o que a gente está perguntando é qual a probabilidade de beta ser heterozigoto. Porque se ele for um homozigoto A2A2, ele vai necessariamente apresentar o fenótipo. E o nosso enunciado aqui
Está dizendo sem apresentar o fenótipo. E se ele for um homozigoto dominante A1, aí ele não vai ser portador do alelo. Tá? Então, qual a probabilidade dele ser portador do alelo? Bom, o nosso quadrado de Punnett ali do cruzamento entre os pais vai ser o mesmo. O nosso universo amostral de possibilidades, nosso universo de possibilidades são quatro genótipos, o mesmo. E aqueles que atendem ao evento de portar o alelo, porém sem apresentar o fenótipo, são as duas possibilidades de heterozigose. E aí, para calcular a probabilidade, é muito simples. 2 dividido por 4 é 0,5 ou 50% de chance de beta ser portador do alelo, porém sem apresentar o fenótipo. Vamos agora ver um problema um pouquinho mais complexo, né, gente? Ele diz o seguinte: no heredograma abaixo, qual a probabilidade do filho A nascer com o fenótipo em estudo? O fenótipo em estudo é o laranja, né? Eu botei o filho A aqui, uma mistura de branco e laranja, só para indicar que a gente não sabe qual que é o fenótipo dele. É um mistério. A gente não tem essa informação. Bom, qual a probabilidade do filho A apresentar o fenótipo em estudo? Esse lado aqui, ó, é semelhante ao que a gente já tinha visto anteriormente, a mesma coisa. Então, já é uma indicação de quê? De que o fenótipo é causado por um alelo recessivo, um fenótipo recessivo, que só vai aparecer nos indivíduos com homozigose, né? Então, usando aquela mesma simbologia de A1 para dominante, A2 para recessivo, ligado à característica, a gente chega a determinar, então, o genótipo tanto desse cara aqui, quanto dos seus pais, tá? Só que agora esse A aqui é filho desse irmão e dessa moça que vem de uma outra família, né? Que tem uma mãe aqui com o fenótipo. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é vamos montar aqui o quadrado de Punnett daqueles dois pais aqui para ver quais são as possibilidades aqui de genótipos dos filhos, que a gente já tinha visto antes, né? São esses aqui, muito simples de ver. Bom, então, quais que podem ser os genótipos desses dois caras aqui? Aqui a gente está tendo a informação de que eles são brancos, né? Essa irmã e esse irmão. O que isso representa para a gente no heredograma? Que eles não têm o fenótipo, tá? Então eles podem ter... Então a gente sabe que eles não são A2A2, mas eles podem ser ou A1A1 ou A1A2. Então a gente sabe com certeza que eles têm um alelo A1. A gente não sabe qual é o outro alelo ali do loco, tá? Isso é uma dúvida para a gente. Bom, vamos dar uma olhada agora nesse lado aqui da família, né? Eu dei uma letrinha para cada indivíduo aqui para a gente saber de quem que a gente está falando. Então vamos lá. Qual que é aqui o genótipo dessas pessoas? Bom, dessa moça aqui, a gente sabe que é A2A2, por quê? Porque o fenótipo é causado por esse alelo recessivo A2. A gente já tinha determinado aqui. Se ela está em laranja, ela tem que ser necessariamente uma homozigoto recessiva. Tá? E o desse cara aqui? A gente não sabe. Então vamos ver aqui, ó. Se esse sujeito aqui, D e seu irmão, eles são brancos, não têm o fenótipo, eles têm que ter o alelo A1, como está colocado aqui, tá? Mas sendo filho dessa moça, que era uma homozigota recessiva, A2A2, eles têm também necessariamente que ter o A2. Então, tanto essa aqui quanto essa irmã, elas têm uma heterozigose para esse loco. Elas são do genótipo A1, A2, as duas, né? O que implica também que o pai aqui C vai ser qual o genótipo? Bom, botei aqui a quadrado de Punnett, né? Essa aqui é a mãe, com os óvulos dela só podem ser A2. A gente sabe que as duas filhas são heterozigotas, então, para que sejam heterozigotas, essa é a única possibilidade que a gente viu aqui. Então, o pai aqui C deve ter um alelo A1, tá? A1. Esse é o genótipo do pai, ou o nosso indivíduo C aqui. Tá?
Então, olha só, determinamos os genótipos de toda essa galera aqui. Agora basta calcular a probabilidade desse cara apresentar o fenótipo em estudo. Vamos dar uma olhada nas probabilidades, então. A probabilidade de que ocorra o que eu chamei de evento B, ou seja, dessa moça aqui, a indivíduo B, possuir um genótipo homozigoto recessivo A2A2. A probabilidade é 1, é 100%. A gente sabe disso porque a gente olha aqui o heredograma e já está indicado que ela apresenta o fenótipo. Então, para apresentar o fenótipo, ela tem que ser necessariamente ter o genótipo A2A2. Então, a probabilidade dela ter é de 100%. Está dado. A probabilidade de C ser A1A1 também é 100%. Está dado ali. O que nos resta calcular é a probabilidade do evento D, ou seja, desse indivíduo aqui possuir um genótipo heterozigoto. Qual é a probabilidade disso? Bom, a probabilidade vai ser a probabilidade de C ser A1A1 e a probabilidade de B ser A2A2 e a probabilidade de, no cruzamento dos seus gametas, ser formado uma combinação A1A2. Bom, isso vai ser 100%, tá? Por quê? Porque a gente sabe que das 4 combinações possíveis aqui, todas vão ser heterozigotos. Então, 4 em 4. 4 dividido por 4, a gente sabe que é 1. Vezes a probabilidade de C será 1A1, que é 1. Vezes a probabilidade de B será 2A2, que é 1 também. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1, que é igual a 100%. Tá? Sem graça até esse cálculo, né? O próximo é que vai ser mais divertido, que a gente vai focar no A aqui. Quer dizer, no final a gente vai focar no A. Primeiro a gente tem que olhar a probabilidade desse cara aqui, né? Que é esse cara que eu chamei de F. Bom, a gente está perguntando a probabilidade de A apresentar o fenótipo, é a mesma coisa que perguntar a probabilidade de A apresentar um genótipo A2A2, né? Então ele tem que ter recebido um A2 dessa mãe aqui e tem que ter recebido também um A2 desse pai que eu chamei de F. Agora, a gente tem que lembrar que a gente não sabe com certeza o genótipo desse F. A gente sabe que ele tem um alelo A1, mas não sabe qual é o outro. Ele pode ser tanto A1A1 quanto A1A2. Né? Então, tem uma probabilidade aqui de ser A1A1 e uma probabilidade de ser A1A2. Para que ele legue, né? Para que ele transmita um alelo A2 para esse filho, ele tem que ser necessariamente esse genótipo aqui, mas a gente não sabe com certeza se é. O que a gente pode fazer é calcular a probabilidade dele ter esse genótipo. E é um cálculo muito simples. Então, né? A probabilidade de F ter um genótipo aqui A1A2, tá? A gente vai ter que construir o quadrado de Poné aqui dos pais dele, que a gente já tinha feito isso antes. E ver as possibilidades de genótipo dos filhos, né? São essas 4 aqui. Delas, para ele ser A1A2, o que nos atende é esse ou esse. A gente pode, num primeiro momento, se a gente estiver desatento, pensar que a probabilidade, então, dele ser esse heterozigoto é de 2/4. Mas não é bem assim. Porque no nosso heredograma está mostrado que ele não tem o fenótipo. Ele é um quadrado branco e não um quadrado laranja. Então, aqui a gente já sabe com certeza que ele não é A2A2. Então, a gente pode descartar essa possibilidade aqui. Então, olha, essas duas atendem, 2 de 4, porém, essa aqui a gente já descarta a priori, porque o heredograma está mostrando que F não tem o fenótipo. Então, descartando isso aqui do nosso universo de possibilidades, sobram só 3 possibilidades. Na verdade, a probabilidade de F ser heterozigoto vai ser 2 em 3, 2/3, tá certo? Tem aqui vezes 1, que é o quê? Vezes a probabilidade dos pais serem heterozigotos, que a gente sabe que é com certeza, é 100%, né? A probabilidade aqui é de 2/3, que vai ser 0,66666, ou aproximadamente 67%. Tá? E agora a gente vai finalmente calcular a probabilidade de A ter o fenótipo, ou seja, a probabilidade de A ser um homozigoto recessivo A2A2.
Bom, eu tenho essa probabilidade aqui para o pai de ser um heterozigoto de 0,67 e a probabilidade da mãe ser heterozigoto, que eu tinha calculado já em 100%. Então tem que acontecer isso e isso, regra da multiplicação, 0,67 vezes 1. Mas não é só isso que precisa. Precisa também, no cruzamento, ocorrer do encontro de um espermatozoide com A2 com um óvulo A2. E essa probabilidade a gente já tinha visto ali no nosso quadrado de Punnett, no cruzamento de dois heterozigotos, é uma chance em 4. Né? De cada 4, uma chance de formar o homozigoto recessivo, então 1/4 aí. Então a probabilidade final do indivíduo A apresentar o fenótipo, ou seja, dele necessariamente ter um genótipo homozigoto recessivo A2A2, vai ser dado pelo quê? Pela chance do pai ser heterozigoto, 0,67, a gente já tinha calculado, vezes, né, porque tem que acontecer ao mesmo tempo da mãe ser heterozigota, que a gente calculou em 100%, probabilidade 1, vezes a chance, né, a probabilidade de que no cruzamento entre os dois se forme um zigoto A2A2, que é de 25%. Ou seja, tem que acontecer isso e isso e isso. Regra da multiplicação, a gente precisa multiplicar as 3 probabilidades e vai ter esse resultado aqui de 0,167 ou 16,7% é a chance de A ter o genótipo A2A2 e, portanto, apresentar o fenótipo em estudo. Bom, vocês podem perguntar, e para que calcular essas probabilidades, né? Gente, esse tipo de cálculo é muito usado numa coisa que a gente chama de aconselhamento genético. Então, é muito importante para famílias que têm uma doença genética, um histórico de doença genética na família, um tio, um avô, uma tia-avó, alguém tem uma doença que sabidamente tem causas genéticas, e um aconselhamento genético feito por um médico ou por um geneticista vai coletar essas informações do histórico família. Quem teve aquela doença, quem não teve, quais são as relações de parentesco, para construir um heredograma da família dessas duas pessoas, né, que estão pensando em ter filhos, e então calcular para eles qual é a probabilidade de um filho deles ter uma determinada doença, essa determinada doença que existe um histórico na família de um ou de outro ou de ambos, né? Então, é feito esse cálculo e informado para as pessoas, olha, um filho, né, de vocês, gerado naturalmente, sem nenhum processo in vitro, em laboratório, ele tem tal probabilidade, calculada aqui, de apresentar essa doença que a família apresenta um histórico aí de parentes com ela. E aí, de posse dessa informação, esse casal pode decidir se vai, de fato, ter esse filho biológico ou não, ou se vai também tentar tê-lo de alguma forma que utilize ferramentas, tecnologias artificiais, né, de fecundação in vitro, que alguns países autorizam, né, que esse embrião gerado in vitro seja testado geneticamente para a presença de um alelo que causa alguma doença antes de ser implantado no útero da mulher, permitindo então que esse casal, né, evite o nascimento de um filho com determinada doença. É claro que esse tipo de tecnologia é bastante caro, não são todos os países que permitem que seja utilizado, e a pessoa vai optar ou não por seguir essa técnica, né, dependendo de qual for a probabilidade ali calculada no aconselhamento genético de que esse filho tenha a doença. Pode ser que o aconselhamento genético diga, a chance é 0, né? A gente olhou aqui os heredigramas, fez o cálculo, a chance é 0. Então não precisa se preocupar com isso, tenho um filho gerado naturalmente, sem preocupações. Ou então a chance é muito pequena, também vale a pena arriscar. Por outro lado, ele pode dizer, olha, a chance é 50%. Né? É uma chance alta, 25% já é alto, né? Então, pense bem, talvez seja melhor adotar um filho em vez de ter um filho biológico, ou usar alguma técnica de fertilização in vitro, né, que você possa fazer
um teste genético do embrião antes do implante, ou até ter um filho utilizando gametas doados, né, de doação de esperma em vez do gameta daquele marido, então seria um filho biológico só da mulher, né? Enfim, o aconselhamento genético serve para dar essa informação sobre a probabilidade para que o casal possa tomar uma decisão bem embasada, bem informada em cima dessa informação. Bom, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês hoje, essa resolução de alguns exercícios que envolvessem heredograma e probabilidades. Espero que tenha sido útil para vocês e vocês encontrando outros problemas desse tipo, vocês tenham dúvidas, podem trazer para mim que a gente resolve juntos e esclarece aí as dúvidas, tá certo? A gente se vê na próxima. Um grande abraço.